tipo 3, né? Quer dizer, a estatura, a esfera, os índices, o pronome adjetivo, mas eu vejo assim, o número de fraturas enorme, grande, muito grande, que as crianças com aí tipo 3 têm. Na minha época não existia fisioterapia, eu fazia massagista, mamãe colocava na água, e tudo. Não era com os cuidados a mais, porque na verdade eu até me aventurei muito na vida, então eu vejo assim, eu já tive 70 fraturas, 100 fraturas, não foi isso. Eu troquei muita haste, mas eu não tive essa fratura. Aí assim, como a gente, eu diria assim, que tipo de OI eu teria? 3, se eu vou até as 6 aí, que alguém aí botou uma mensagem no chat, como é que eu poderia saber e dizer para alguém? Que o pessoal me pergunta muito também que tipo de OI eu tenho, e o pessoal que faz voluntariado querendo comparar. Não sei se eu fiquei bem clara. Muito bem, Célio. Isso é uma boa pergunta. Então, veja bem o seguinte, a osteogênese não começa agora, né? A história da osteogênese, ela é documentada já há muitos anos. E ela vem de uma época onde a genética não era tão bem conhecida como nos dias de hoje. Então, à época, e baseada numa classificação que era classificando o que a gente via clinicamente. Então, é como se eu pegasse 10 indivíduos com osteogênese, colocasse numa sala e classificava-os de acordo com a apresentação de cada um. Então, você tem inúmeras formas de se classificar clinicamente. Então, as formas clássicas de se classificar clinicamente são essas formas que nós estamos falando, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, essas 4 são clássicas na literatura mundial de osteogênese, tá certo? Essas 4, se você vai fazer o estudo genético, essas 4 têm mutação identificada em 2 genes, ou no COL1A1 ou no COL1A2. Só que com o decorrer do tempo, outros indivíduos, também classificados como fraturas, dentinogênese, deformidades, surdez, hipermobilidade, escleróticas azuis, começaram a ser estudados e não tinha mutação em COL1A1, COL1A2. Daí que começou, então, essa nova classificação, e hoje nós temos quase 10 a 11 tipos de OI. Então, você tem essas 4 clássicas, aí começou a ter a tipo 5. A tipo 5 conseguiu ser definida de tal maneira que era diferente das 4 anteriores. E assim por diante. Então, do ponto de vista clínico, realmente, cada caso é um caso. Não vai importar se é tipo 1, 2, 3 ou 4. Só para você ter uma ideia, nós classificamos a tipo 1 como a forma leve de osteogênese, né? É aquela que não tem deformidades, os ossos são retilíneos, mas elas podem quebrar até 100 vezes, 150 vezes. Então você veja, a qualidade do osso por si só, ela não fica, ela não nos remete ao tipo de OI. Então, quando a gente fala em OI tipo 1, todo mundo fala, puxa, deve ser a forma leve. Mas você vai conversar com a família, ela teve até mais fraturas do que, por exemplo, um tipo 3, que já nasce fraturado, nasce muito deformado, os cuidados são muito maiores. Então, o que eu quero dizer com isso? Historicamente, a osteogênese, ela pode ser classificada por essa numeração, e cada um desses tipos tem as suas particularidades.
Somente que no dia de hoje, e com acesso à tecnologia, ao sequenciamento de nova geração do DNA, você fazer o painel para as doenças que têm o fenótipo de osteogênese. Então, osteogênese imperfecta é um fenótipo, é uma apresentação clínica. No fundo, ela não é um diagnóstico de precisão. O que vai dar o diagnóstico de precisão hoje é o estudo genético. Então, pelo que você relatou, pela descrição, pelas deformidades, fraturas muito precoces e assim por diante, você provavelmente tem tipo 3. Deixa eu te perguntar, os seus pais eram afetados? Célia? Não, os pais dela não. Ela só tem uma irmã com osteogênese. São 5 irmãs, 5 filhos, 2 com osteogênese. Então, Célia, então olha só, você apresenta-se como tipo 3, tá certo? Pelo que eu falei. Muitas fraturas, deformidades, cadeirante, tudo mais. Surdez, né, dentinogênese, etc. Mas você não tem, certamente, geneticamente, nenhum desses 4 tipos clássicos. Por quê? Porque a osteogênese imperfecta, até prova o contrário, a herança é de geração para geração. Então, para que você e sua irmã tivessem osteogênese herdado do seu pai e da sua mãe, a gente tem que abrir um precedente que é chamado de mosaicismo germinal. O que significa isso? Principalmente o homem, ele não tem osteogênese, ele não quebra osso, mas nos espermatozoides dele, ele tem dupla população de células. Um grupo de espermatozoides que carrega a mutação e outro grupo que não carrega. Então, isso é uma exceção à regra. Porém, todo casal que vai fazer o aconselhamento genético para a osteogênese, o mosaicismo germinal sempre será considerado se você tem um filho afetado com um casal normal e sem a genética. Então, isso é muito importante. Fátima. Alguém? Célia, teu microfone está desligado, Célia. E tem umas perguntas aqui, ó. Então, vai falando. Tem umas perguntas, eu vou ler para o senhor aqui, doutor Juan. Só uma, eu não vou falar muito hoje, não, mas eu falo. É o seguinte, eu sou realina, né? Então, as características são bem semelhantes. Inclusive, nós andamos muito, você conhece a Lina, né? Nós somos uma vida, agora eu vou fazer 77 anos, eu estou na cadeira, também mais peso e tudo. Faço fisioterapia 5 vezes por semana, natação 3 vezes, todos esses cuidados também. Aí, quando eu observo os 2 filhos da Fátima, o Henrique e o Gustavo, eu acho assim, bem diferente, certo? Assim, o Henrique e o Gustavo não tem muitas características em comum com os 2 irmãos. Eu me interessei mais, como o senhor falou, aí até pelo pai, né? Os espermatozoides, né? Tipo, que eu não teria o 3 exatamente. Então, como que a gente explicaria isso? A gente tem que fazer o exame genético agora. Então, existem padrões, quando você vai fazer o estudo familiar, existem osteogêneses que são classicamente autossômico dominantes, está passando de geração para geração, e a gente tem pessoas conhecidas que têm esse padrão, aí não tem dúvida. Aí você faz o estudo genético, e aí você documenta claramente com essa medicina de precisão. O estudo genético não é fundamental para que a gente avalie uma criança recém-nascida com fraturas patológicas. A gente pode claramente abordá-la como a gente fez antes do exame genético. Então, o exame genético é muito recente. Esses painéis de sequenciamento de nova geração, eles são muito recentes. O que a gente tem é que ter essa medicina de precisão, porque como a osteogênese tem uma apresentação muito heterogênea,
né? Eu preciso, naquela família, naquele indivíduo, ter o endereço genético preciso. Hoje, não aceitamos mais não ter essa precisão. Com isso, a gente pode fazer o aconselhamento genético. Mas não é fundamental para que a gente possa iniciar o tratamento. Então, a história natural dessas crianças que nasceram de 2002 para cá, certamente não são iguais aos seus pais ou suas mães com osteogênese. A gente mudou o perfil da qualidade de vida. Não que ainda não existam comorbidades, existam, a fragilidade óssea existe, né? Então, eu estou vendo uma pergunta aqui com relação à atividade física. A atividade física é fundamental para manter a saúde do osso. E não somente isso, muscular, osteomuscular, ligamentos, tendões, absolutamente tudo. Então, o sedentarismo, para todos nós, ele não é bom, mas ainda para a osteogênese. Então, esse período que a gente teve que, pelo contingenciamento da emergência sanitária, nós tivemos que realmente nos adaptar e nós estamos com 4 meses de interrupção de atendimento, pelo menos no Instituto Fernandes Figueira. Agora nós decidimos retomar com as internações. Então, as internações recomeçaram para tratamento, porque com isso a gente está vendo os menores. No decorrer desses anos, também, muitas crianças que começaram com pamidronato, agora já conseguem ingerir comprimidos. Então, a gente faz a transição para o medicamento oral. Então, muitas crianças que começaram com pamidronato, agora já estão com medicamento oral. E, felizmente, conseguiram passar por esses 4 meses, de uma certa forma, cuidados do ponto de vista da medicação para a osteogênese. E agora nós vamos recuperar esse tempo, a ponto de agora nós estamos com 2 leitos disponíveis no Fernandes Figueira, segunda, quarta e sexta, para a gente começar a tentar minimizar esses 4 meses sem infusão nas crianças, pelo menos com menos de 2 anos de idade. Doutor Juan, tem uma pergunta aqui, ó, da Vanessa, que ela fala que tem 43 anos, ela é tipo 1, ela quer saber se tem benefício dela, se ela usar algum medicamento. O tipo 1 com 40 e poucos anos? 43 anos. Veja só. De respeito às dores. Sem dúvida. Tem 2 aspectos. Tem 2 aspectos da osteogênese e a menopausa, né? A menopausa de qualquer mulher faz com que haja uma osteoporose fisiológica, aumentando o risco a fraturas. Isso é mais do que conhecido. Então, tanto é que os antirreabsortivos orais e os venosos, eles vêm das mulheres em menopausa, porque elas precisam tomar medicamento para não ficarem osteoporóticas. Então, uma pessoa que tem OI, já está começando a entrar na menopausa, isso já é provavelmente indicação da necessidade de reiniciar o medicamento, indiscutivelmente. E a dor, é muito difícil lidar com dor e criança, porque a criança que nasce com osteogênese, ela já nasce com algo que está embutido nela. Então, o bem-estar que a gente observa depois do medicamento, a gente interpretou como não estar sentindo dor, por conta exatamente de que ela não consegue definir o que é dor ou não. Mas aqueles que conseguem definir dor ou não, melhora muitíssimo com relação à introdução do medicamento e o seu bem-estar como um todo, né? Porque a gente sabe, a gente ter uma dor crônica não é absolutamente nada saudável, né? E para o humor, né? O nosso humor fica péssimo. Sim, ó. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Meu filho está com pseudartrose no braço. Como explica no caso da OI? Como tratar? A pseudartrose, veja bem o seguinte, existe uma forma de osteogênese, que é a tipo 5. A tipo 5 pode ter uma manifestação muito peculiar comparada às outras formas de OI. Tanto é que ela começa a se caracterizar como uma entidade. Então, o tipo de calo ósseo que se forma em torno das fraturas, muitas vezes pode ser confundido com um tumor.
Muitas vezes. Então, já tivemos casos de osteogênese que foram biopsiados e suspeitados de ter tumor ósseo. E, na verdade, era a forma tipo 5 da osteogênese. Né? Então, essa pseudartrose, ela é conhecida na osteogênese, não é nenhuma novidade. Ela tem que ser avaliada no caso. Então, ele tem que ser avaliado por um ortopedista e, hoje, saber qual é o tipo de osteogênese que está por trás desse menino. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, ó. É o do Daniel. Depois vocês fazem, olha, doutor Juan, que tipo de exame poderia ser feito para detectar o mosaicismo no espermatozoide? Não tem. Não tem, isso aí. Não tem, o risco é empírico. E como é que se descobriu isso? Se descobriu a partir do momento que você tem um exame genético e que mostra que a mutação, que num primeiro caso, você tem pais normais, e o primeiro caso com osteogênese, é o que é chamado de mutação nova. Se a mutação nova surgiu naquele concepto, naquele menino ou menina com osteogênese. Aí eles vão para uma segunda gravidez e tem um segundo caso de osteogênese. Então, aconteceu uma segunda mutação nova? Não, que é muito mais raro acontecer. Então, considera-se que seja mosaicismo germinal. Então, todo casal sem exame genético do filho e que queira partir para uma nova gravidez, vai se dar um risco empírico de até 10% de acontecer novamente por conta do mosaicismo germinal. Onde, a priori, deveria ser um risco desprezível, que é você ter um novo concepto, uma nova mutação na mesma região do colágeno 1A1 ou 1A2 e da osteogênese. Então, há de convir que é muito raro mutação nova acontecer 2 vezes, né? Apesar de muito raro, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Doutor, talvez o senhor já tenha falado sobre isso, mas eu não estava presente com relação à hereditariedade. Qual a percentagem de risco que eu, tendo ostogênese, ter um filho também com ostogênese? Eu fui diagnosticado na época, quando nasci, como tipo 3. Isso é em 98. Já faz tempo. A probabilidade é de 50% de você ter filhos normais, 50% de ter filhos afetados. Então, veja bem o seguinte, eu faço medicina há muito tempo e já trabalho em genética médica há muito tempo, e uma coisa que eu aprendi com uma família é não fazer julgamento de valores. Então, depois, em outra oportunidade, eu conto essa história. O que eu quero dizer com isso? Não fazer julgamento de valores significa que eu, como médico, eu devo informar o que tem de melhor e possível em termos de padrão ouro para a condição, ok? Eu não posso, ao ver quem esteja na minha frente, considerar que ela não esteja apta a conseguir, mesmo que seja uma coisa padrão ouro, ok? Então, o padrão ouro, em termos de planejamento familiar e aconselhamento genético, é de, se nós estamos lidando com osteogênese, eu preciso de um marcador biológico relacionado à osteogênese. Então, o meu marcador biológico é o exame genético, onde mostra que aquele indivíduo tem uma mutação genética. Muito bem. Então, eu sei que naquela família aquela mutação está presente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a fertilização assistida, que é o caso dessa senhora, que ela tem 50% de chance de transmitir. Eu vou para a fertilização assistida, eu posso conceder que sejam 10 embriões e cada um deles ser estudado para este marcador biológico daquela família. Com isso, você seleciona os embriões que não carregam a mutação. E é uma certeza que esses embriões não terão osteogênese, tá certo? Dito isso, isso é factível hoje. Isso é feito cotidianamente. Porém, obviamente, nós estamos lidando no serviço público ainda não disponível. Mas no serviço privado isso já tem e já é feito. Então, é isso que eu digo, quer dizer, o meu papel é informar. Então, todo planejamento familiar hoje deve passar por todo esse tipo de discussão. E mais ainda, talvez o mais importante de tudo, é que o planejamento familiar e o diagnóstico pré-natal, sempre que se fala nisso,
por trás do diagnóstico pré-natal tem a questão de interrupção de gravidez. Então, em qualquer lugar do mundo que você vai discutir diagnóstico pré-natal, o casal pode ou pode não optar em querer seguir com aquela gestação com uma doença genética, certo? É aqui que eu digo que eu não vou fazer julgamento de valores. Isso é uma decisão exclusiva dos casais e que remete exclusivamente a eles. Mas isso, felizmente ou infelizmente, porque a gente vendo do ponto de vista coletivo, no Brasil a interrupção não é permitida. Mas em outros países, individualmente para aquela família, ela não quer ter uma outra criança com osteogênese tipo 3 grave. Então tem a opção da interrupção da gravidez. Agora, com a fertilização assistida e o diagnóstico pré-implantação, modifica esse contexto. A gente seleciona os embriões e ela certamente terá filhos, ou pelo menos embriões, sem a mutação e que você, obviamente, pode selecionar. Então, essa é a ideia. Certo. Tem mais perguntas aqui. O senhor quer que eu vou perguntando ou abro para eles mesmos falarem? Vai perguntando, é mais fácil, acho que fica mais organizado, né? Organizado, né? Então, vamos lá. A da Giraci. Minha filha tem OI tipo 3. A coluna dela tem alto grau de escoliose e cifose. Sofre com muitas dores. Qual seria o melhor tratamento? A recomendação é para a cirurgia? Grata. Qual é a idade dela? Ela não fala que não, mas eu... Giraci, qual é a idade? Gira? É a Jéssica, o senhor já até atendeu a Jéssica. Mas assim, de nome eu não vou me lembrar, eu não me lembro do meu nome quando acordo de manhã. Sim, eu vou lembrar, o senhor vai lembrar. Eles são um casal, eles eram 2 irmãos da Bahia. Não vai dar, Fátima, vamos ser mais precisos. Vamos para o outro. Porque o CROI está cheio de baianos. Tem 29 anos. Cheio de capixabas. Pronto, 29 cheio de paraense, cheio de carioca. Tá vendo, menina? Nosso centro tem muita gente, né? Tem 29 anos, ela. 29 anos, então. Com 29 anos, ela já está na puberdade. Então, o osso já atingiu a saúde plena que a puberdade pode ter. Se ela está tomando medicação ou não, a gente precisa saber. E terceiro, tem que saber o grau, a angulação dessa escoliose. Então, toda cirurgia, com osteogênese ou sem osteogênese, tem que passar por um risco cirúrgico. E tem que ter uma capacitação técnica na avaliação que possa mensurar os ganhos, benefícios contra os riscos e os não benefícios. Então, cada caso é um caso nesse sentido, mas indiscutivelmente, escoliose, a indicação cirúrgica, se for o caso. Certo. Tem outra pergunta. Por conta da pandemia, fizemos isolamentos recomendados, gerando grande sedentarismo. O que podemos fazer para amenizar agora a saúde do osso? Usando vitamina D, cálcio? Entrar dentro de um balde d'água, de um tanque. Entra dentro d'água, vai para dentro d'água. O melhor exercício que tem é o peso. Então, o Dudu, que eu acho que ele não está aí, o Dudu pode servir como exemplo. Ele não conseguia sair daquela cadeira de rodas, apesar de tocar bem bateria. Então, o que a Nicolete e eu fizemos? Vamos pegar um lixão desses preto, tá certo? Enche de água. Enquanto o pai e a mãe fazem churrasco, ele vai para dentro do balde grande e ele fica caminhando e apoiando o peso. A água, ela tira o peso do corpo e a sustentação. E com isso, aumenta a saúde do osso por peso. Essa é a melhor coisa que tem. Não é só o osso. É ósseo muscular, é tendão, e assim por diante. Então, a atividade física, a gente tem que tentar ser criativo nesse momento. Nesse momento está todo mundo igual. Né? Então, ele está falando que ele está se referindo a adulto. Então, a mesma coisa. Nada impede. Vai para dentro de uma piscina que seja. Ou então, vai para uma bicicleta. Pega uma bicicleta dentro de casa. A gente tem que tentar arrumar, minimizar esse sedentarismo. Está todo mundo igual. Então, agora as coisas vão retomar
todo cuidado é pouco, e vai retomar dentro d'água, entra dentro d'água, começa a voltar a fazer natação quando for possível, a fisioterapia de solo, né? E que sempre seja orientado por um profissional, né? Tá. Olha, tem outra pergunta aqui. Doutor Juan, eu tenho 43 anos, jamais fiz exame genético. Não sei qual é o meu tipo, nem tomei medicação. Somente comecei a fazer fisioterapia há 4 anos. Que melhoras posso esperar se começar a tomar alendronato agora? Então, veja só, nós temos alguns marcadores de modelagem do osso que a gente pode dizer se o osso... Primeiro, a densitometria óssea é fundamental. Então, a primeira coisa a fazer no Vitor é fazer a densitometria óssea, fazer de L1, L4, colo de fêmur e corpo inteiro. Se por acaso tiver haste de colo de fêmur, do fêmur, tem que fazer de coluna, não tem haste, né, Vitor? Então, ótimo. Dentro da máquina da densitometria óssea, a gente tem que ver como é que está a tua densitometria óssea. Pelo que eu estou te vendo, deve estar péssimo, certo? Muito bem. E aí a gente começa a pensar qual é o tipo de tratamento que a gente vai fazer para você. Existe